Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Neste canal eu trago questões comentadas de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. No vídeo de hoje eu vou resolver a prova do TRT4 que caiu nesse domingo, dia 10/7/2022, de analista judiciário, área judiciária. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E assim você me ajuda a continuar produzindo esses conteúdos. Quero fazer um agradecimento especial à Gerliane Macedo, que me mandou uma mensagem dizendo que estava estudando pela coleção Revisaço e que minhas questões comentadas a ajudaram na hora da prova. Sem mais delongas, vamos para a questão? Então, a questão 16 diz o seguinte: em determinada escola de línguas, todos os professores que ensinam chinês ensinam também inglês. Nessa escola, há pelo menos um professor que ensina alemão e chinês, e há pelo menos um professor que ensina francês e inglês. É correto afirmar que, nessa escola de línguas, necessariamente. Então, vamos ver o que nós temos aqui nessa questão. Todos os professores que ensinam chinês ensinam também inglês. Se eu representar isso no formato de um diagrama, eu vou ter um grupo maior, que é o dos professores de inglês, e dentro do grupo dos professores de inglês, eu tenho o grupo dos professores que ensinam chinês. Todos os professores que ensinam chinês ensinam também inglês. Mas cuidado, hein? O contrário não é verdade. Nem todos os professores de inglês ensinam chinês. Vamos ver o que ele continua dizendo nessa questão. Então, pelo menos um professor, pelo menos um, ensina alemão e chinês. Então, pelo menos um ensina alemão e chinês. O que eu posso tirar dessa informação? Todos os professores que ensinam chinês, eles ensinam também inglês. Então, tem pelo menos um professor que ensina alemão, chinês e, consequentemente, inglês. Tá certo? A outra informação. Há pelo menos um professor que ensina francês e inglês. Então, pelo menos um que ensina francês e inglês. Bom, esse que ensina francês e inglês, eu posso falar que ele ensina chinês também? Não posso, porque ele pode estar aqui, ó, dentro do grupo que ensina inglês, mas não dentro do grupo que ensina chinês. Então, com essas informações, vamos ver o que ele está dizendo nas alternativas. Letra A. Todos os professores que ensinam inglês ensinam também francês? Ele não me disse a respeito de todos. Ele disse que pelo menos um. Então, a alternativa A não pode ser. Alternativa B. Todos os professores que ensinam alemão ensinam também inglês? Também não posso afirmar sobre isso. Ele disse que existe pelo menos um. Então, esse todos não está correto. Letra C. Há pelo menos um professor que ensina alemão e francês? Não, o que ensina alemão, ensina chinês e ensina inglês. Então, nessa alternativa C, eu não posso afirmar com base no que ele me falou. Letra D. Há pelo menos um professor que ensina francês e chinês? Também não posso afirmar isso. E a última, há pelo menos um professor que ensina inglês e alemão? Sim, isso é verdade. O correto é a alternativa E. Por quê? Esse professor que ensina inglês e alemão é esse professor que ensina alemão e chinês, e como consequência dos professores que ensinam chinês também ensinam inglês, é esse professor que eu estou falando. Então, há pelo menos um professor que ensina inglês e alemão, tá certo?
Vamos para a próxima questão. Questão 17. Os bens do senhor João foram partilhados após sua morte. Os custos processuais correspondem a 10% do valor total dos bens. Após os custos, a partilha foi feita de modo que a esposa do senhor João ficou com a metade do saldo e a outra metade foi repartida igualmente entre os 3 filhos do casal. A parte de cada um dos filhos em relação ao valor total dos bens antes dos custos corresponde a. Então, nós temos primeiro que 10% do valor foi destinado aos custos processuais. Se 10% do valor foi destinado aos custos processuais, sobraram 90%. Tá certo? Desses 90%, metade desse saldo ficou com a esposa do senhor João. Então, desses 90, a esposa ficou com 45%. E os outros 45% foram divididos entre os 3 filhos. Então, se eu tenho 45 e vou dividir por 3 filhos, cada um deles vai ficar com 15%. Então, esses 45, cada um ficou com 15%. 15%, 15% e 15%. Aí vem a pergunta dele. A parte de cada um dos filhos em relação ao valor total dos bens antes dos custos corresponde a. Então, é isso aqui, ó, 15%. 15% está na alternativa B. Ele causa uma pequena confusão quando ele diz em relação ao valor total dos bens antes dos custos. O que ele está querendo dizer? Então, o valor total antes dos custos eram 100%. E quando eu vou fazendo essa distribuição, 10% para os custos, sobra 90%. Esses 90% é do valor total antes dos custos. Os 45% da esposa, 45% do valor total antes dos custos. E os 15% também. Então, da forma como ele escreve, acaba confundindo um pouquinho, mas a resposta já é essa, 15%. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão número 18. Quando estou feliz e faz sol, passeio com um cachorro. Sempre que passeio com um cachorro e não passo na padaria, como um pastel na feira. Ontem não comi um pastel na feira e não passei na padaria. Logo, ontem, necessariamente. Então, como que nós resolvemos uma questão que traz várias proposições compostas e pede o que a gente pode concluir a partir disso? Então, primeira coisa, esse quando ele é como se fosse um se então. Observa, se estou feliz e faz sol, então passeio com o cachorro. A mesma coisa com esse sempre. Ele também é o se então. Se passeio com o cachorro e não passo na padaria, como um pastel na feira. Vamos dar uma olhada como é que fica essas proposições se eu escrever elas utilizando o se então. Então, veja só. Se estou feliz e faz sol, então passeio com o cachorro. Se passeio com o cachorro e não passo na padaria, então como um pastel na feira. Não comi um pastel na feira e não passei na padaria. Eu começo resolvendo isso ou por dois pontos. Ou por uma proposição simples, porque eu vou saber que ela está correta, ou por uma proposição construída com o conectivo e, porque uma proposição construída com o conectivo e, para ela ser verdadeira, as duas precisam ser verdadeiras. E é exatamente o que nós temos aqui, ó, uma proposição construída com o conectivo e. Então, eu vou assumir que o não comi um pastel na feira é verdade e o não passei na padaria é verdade também.
Baseado nisso, eu vou voltar e analisar as outras proposições. Então, ó, como um pastel na feira. Ele falou que ele não comeu um pastel na feira. Então, essa afirmação, essa proposição, ela é falsa. O conectivo se, então, eu tenho a primeira proposição inteira é essa, que, por sinal, também é uma proposição composta e com o conectivo e. O se, então, para ele ser falso, é só no caso de VFF. Então, a primeira verdadeira, a segunda falsa, faz a proposição inteira ficar falsa. Eu já tenho uma proposição falsa no final. Se essa primeira proposição composta for verdadeira, isso aqui vai ficar falso. Então, eu preciso que isso seja falso, porque falso e falso é uma proposição verdadeira. Então vamos ver, ó. Ele disse que não passou na padaria. O não passar na padaria é verdade. Só que eu preciso que essa proposição inteira seja falsa. Como é o conectivo e, basta que uma seja falsa. Então, necessariamente, o passeio com o cachorro precisa ser falso. Vou para a proposição anterior. Passeio com o cachorro. Se aqui eu descobrir que ela é falsa, passeio com o cachorro também é falsa. E aí, o mesmo raciocínio. Veja só, se essa primeira proposição ela for verdadeira, vai ficar o caso do VFF, que vai tornar essa proposição inteira falsa. Então, eu preciso que isso seja falso. Como tem um conectivo e aqui, eu posso ter o sou feliz como verdadeiro e o faz sol como falso, ou o sou feliz como falso e o faz sol verdadeiro. Então eu tenho que ter uma verdadeira e a outra falsa, ou uma falsa e outra verdadeira, ou ainda as duas falsas. Por quê? Porque aí essa primeira proposição ela fica falsa, a primeira falsa, a segunda falsa, a proposição inteira é verdadeira. Bom, baseado nisso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A, passeei com o cachorro. Ele passeou com o cachorro? Aqui está dizendo que isso é falso. Então, a alternativa A não pode ser. Eu não estava feliz? O estar feliz pode ser verdadeiro ou falso. Eu não posso concluir a respeito disso. A mesma coisa com o fez sol. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Não passeei com o cachorro. Ó, ele disse que passear com o cachorro era falso, então o não passear com o cachorro é verdadeiro. O correto é a alternativa D. A letra E, ele estava feliz? Eu não posso afirmar se ele estava feliz ou não. Então, a única alternativa correta que eu posso concluir com base no que ele me apresentou é a alternativa D, que ele não passeou com o cachorro. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão 19. Uma loja costuma contratar costureiras de acordo com as encomendas que recebe. O dono da loja sabe que, em 4 dias, 15 costureiras fazem 18 cortinas, trabalhando juntas e no mesmo ritmo. Ele recebeu uma encomenda de 120 cortinas para serem entregues em 16 dias. Para entregar essa encomenda no prazo estipulado, o número mínimo de costureiras que ele precisa contratar é. Então, esta é uma questão de regra de 3 composta. Quais são as grandezas que nós temos? Então, vamos voltar para a questão. O dono sabe que em 4 dias, então a primeira grandeza é dias, 4 dias, 15 costureiras, então a segunda grandeza é costureiras, 15 costureiras, fazem 18 cortinas. Então, a última são as cortinas. 18 cortinas. Então, eu já tenho as 3 grandezas. Vamos ver o que ele me diz na sequência. Ele recebeu uma encomenda de 120 cortinas. Então, 120 cortinas eu vou colocar aqui na coluna das cortinas.
para serem entregues em 16 dias. 16 dias eu vou colocar aqui na coluna dos dias. E ele quer saber a quantidade de costureiras que ele precisa contratar. Eu não sei a quantidade de costureiras, vou colocar um X. Como é que nós resolvemos uma regra de 3 composta? O primeiro passo é analisar se as grandezas envolvidas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E essa análise é sempre com base na coluna em que está a incógnita, na coluna em que está o X. Então, para isso, eu vou vir aqui na coluna em que está o X, que é a coluna das costureiras, e vou fazer uma seta para cima. Para quê? Só para eu ter como uma referência. Essa seta não está dizendo, não quer dizer que o valor de cima é maior do que o de baixo, não é nada disso. É só uma referência para eu comparar as grandezas. Então, eu vim aqui nas costureiras e coloquei uma seta para cima. Agora eu vou analisar costureiras com relação aos dias. Tá certo? Então, essa seta aqui para cima é só para eu fazer a pergunta. Se eu aumentar o número de costureiras, vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de dias para essa encomenda ficar pronta? Então, se eu aumento as costureiras, diminui os dias, porque elas produzem mais. Então, se eu aumentei costureiras, os dias diminuíram, nos dias eu faço uma seta para baixo. Agora eu vou analisar as costureiras e a quantidade de cortinas que nós temos. Então, se eu aumentar a quantidade de costureiras, elas vão conseguir produzir mais cortinas ou menos cortinas? Quanto mais costureiras eu coloco para trabalhar na empresa, mais cortinas elas vão produzir. Então, as cortinas, com relação às costureiras, isso é diretamente proporcional. O segundo passo é o seguinte, eu tenho que pegar, reparem que eu tenho uma seta para baixo e duas setas para cima, eu tenho que deixar essas setas todas na mesma posição. Então, para isso, eu vou inverter a coluna do dias. Ó, o 16 está embaixo, ele vai passar para cima, e o 4 que está em cima passa para baixo. E se eu invertir, a seta inverte também. Então, eu tenho 16 e 4, eu tenho 15 e x, e eu tenho 18 e 120. Bom, depois que eu deixei todas as setas para o mesmo sentido, seja para baixo ou para cima, eu vou localizar onde está o x. O x ele está aqui. E vou fazer uma cruz em cima dele, ó, uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Por quê? Eu fiz uma cruz em cima do x. Então, o x é igual. Isso vai virar uma fração. Tudo que está na cruz vai para cima. Então, vai ser 4 vezes 15 vezes 120. Tudo que está fora da cruz vai para baixo. Então, aqui vai ser 16 vezes 18. Muita gente, quando chega nesse ponto, já gosta de multiplicar 4 vezes 15 vezes 120, só que isso vai dar um número enorme, a mesma coisa embaixo, 16 vezes 18. Então, eu sempre escrevo a multiplicação, porque eu posso simplificar em cima e embaixo e fazer uma conta com números menores. Isso facilita na hora de resolver a prova e me ajuda para que eu não erre na resolução. Então, olha só, o 4 e o 16 dá para eu dividir por 4 em cima e embaixo. 16 dividido por 4, isso dá 4. 18 e 120. Eu posso dividir isso por 2. Então, 120 dividido por 2, isso vai dar 60. E 18 dividido por 2, isso vai dar 9. Eu só vou reescrever aqui no canto para ficar mais fácil a visualização. Então, vai ser ó, x igual, em cima ali ainda tem o 15 e o 60. E embaixo está sobrando 4 vezes 9. Tá certo? Aqui, o 15. 15 e 9 eu posso dividir por 3 os dois. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 9 dividido por 3 vai dar 3. 60 eu posso dividir por 3.
60 dividido por 3, isso vai dar 20. E 20 dá para eu dividir por 4. 20 dividido por 4, isso vai dar 5. Vamos reescrever aqui só para a gente ver o que sobrou. Ó. X é igual. Em cima eu tenho 5 e eu tenho um outro 5 ali, então é 5 vezes 5. E embaixo eu cortei todos os valores, não sobrou nada. Então 5 vezes 5, isso dá 25. 25 o quê? O X está aqui na coluna das costureiras, então são 25 costureiras. 25 costureiras, isso está na alternativa C. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima questão. Questão número 20. Em uma empresa há 360 funcionários, metade homens, metade mulheres. Sabe-se que 45% dos funcionários têm ensino médio completo como maior grau de escolaridade. Os demais têm ensino superior completo. Então, ó, só tenho duas possibilidades: ou é ensino médio ou é ensino superior. Dentre os funcionários homens, 95 têm ensino superior completo. O número de mulheres que têm ensino médio completo como maior grau de escolaridade é... Então, o que nós temos nessa questão? O total é 360 funcionários. Então, nós temos um total de 360. Desses 360, metade são homens e metade são mulheres. Metade de 360, 360 dividido por 2, isso dá 180. Então, nós temos 180 homens e 180 mulheres. Porque ele falou, ó, metade homens e metade mulheres. Próxima informação. 45% dos funcionários têm ensino médio completo. Eu vou fazer aqui no cantinho. Então, o ensino médio é igual a 45%. Vou escrever isso já na forma de fração. 45% do quê? Do total. E o total é 360. Então, eu posso simplificar aqui esse zero com esse zero. 36 e 10, eu posso dividir 36 por 2, isso dá 18. E posso dividir 10 por 2, que dá 5. E 45 dividido por 5, isso dá 9. Então, de novo, depois dessa simplificação, sobrou 9 vezes 18. E 9 vezes 18, ó, 9 vezes 8 dá 72. Então, 2 vai 7. 9 vezes 1, 9, mais 7, 16. Então, eu tenho 162 funcionários que têm ensino médio completo. Então, o total de funcionários com ensino médio é 162. Vamos ver o que mais ele me diz na questão. Entre os homens, então agora só entre os homens, 95 têm ensino superior completo. Então, os homens, nós vamos ter dois grupos. O grupo que tem ensino médio e o grupo que tem ensino superior. O grupo que tem ensino superior, nós temos 95. Então, se eu tenho 180 no total e desses 180, 95 têm ensino superior, eu vou fazer uma subtração para encontrar quantos têm ensino médio. Então, aqui, ó, 5 para 10 vai dar 5. 9 para 17 está faltando 8. Então, nós temos 85 homens com ensino médio completo. Se eu tenho um total de 62 funcionários com ensino médio, eu consigo descobrir quantas são as mulheres que têm ensino médio completo. Basta eu fazer uma subtração. Eu vou pegar os 162 que têm ensino médio completo e vou subtrair os 85 que são homens. Então, aqui,
fica 12, 5 para 12 vai dar 7, 8 para 15 está faltando 7, então nós temos 77 mulheres que têm ensino médio completo. E o ensino superior, eu até posso calcular, mas não é necessário, porque ele só me pergunta das mulheres com ensino médio. Mulheres com ensino médio, isso é 77, alternativa A. Gostou do vídeo? Gostou da resolução da prova? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Quer que eu resolva alguma questão? Ficou com alguma dúvida dessa solução? Me manda um e-mail. O meu e-mail é danielmachado.matematica@gmail.com. Nos vemos no próximo vídeo.